Salve, salve galera, vamos falar um pouquinho agora de segurança aqui no NestJS. Já estou na documentação aqui no NestJS. Aqui do lado a gente tem uma parte de security, né? De segurança, né? Então tem alguns links aqui, né? Alguns conceitos de segurança que o NestJS pede para a gente implementar. Alguns a gente não viu, então a gente vai começar pela parte de baixo, depois a gente vai falar de autenticação e de autorização em próximos vídeos e tudo mais, tá? Mas estou com a aplicação aqui que a gente estava trabalhando anteriormente, né? Que era aquela aplicação onde a gente configurou um banco de dados SQLite com o ORM do Prisma, né? E aqui a gente tem um Postman que a gente basicamente tem duas rotas de criar um usuário e de buscar todos os usuários, tá? Já estou com o meu servidor rodando aqui, Start NestJS Application, e vamos colocar algumas coisinhas de segurança aqui, tá? A primeira coisa que a gente vai colocar de segurança, vamos habilitar primeiro o Helmet, tá? Então a gente pode vir aqui em Security Helmet e aqui tem uma pequena descrição, né? Falando que o Helmet provê para o seu aplicativo, né? Algumas questões de segurança, né? De desenvolvimento web ali, que podem acontecer nos headers HTTP, tá? Da sua aplicação. Então o Helmet, ele é uma camada onde ele vai colocar mais cabeçalhos HTTPs de segurança, tá? Para que você tenha uma aplicação um pouquinho mais segura dentro do seu ecossistema do back-end, tá? E é bem fácil da gente configurar isso aqui. Então, quando a gente faz uma requisição aqui, eu tenho alguns headers aqui, né, que ele faz. Por exemplo, qual o Powered by, né, que a gente está utilizando, qual que é o framework que a gente está utilizando. Obviamente, o Nest, por debaixo dos panos, ele usa o Express, né? Então, isso a gente consegue ver aqui, qual foi a data da conexão, qual que é o type que a gente está passando. A gente está passando dados... passando não, né? A gente está recebendo dados, porque é GET. A gente está recebendo dados via JSON. Aqui tem algumas outras informações. E quando a gente utiliza o Helmet, ele coloca mais cabeçalhos de seguranças nessa requisição aqui, tá? Então, para a gente instalar é bem simples, yarn add Helmet. A gente vai instalar esse cara e a gente vai simplesmente aqui no nosso source appmain e habilitar ele, tá? Então, aqui embaixo do meu pipes de validação que a gente fez em aulas posteriores, a gente vai dar um app.use, deixa eu tirar o copilot, e vai dar um helmet aqui, ó, helmet. E pronto, basicamente ele já está configurado. Tem algumas opções que a gente pode passar, mas o helmet por si só ele já é bem forte, né? Você pode especificar alguns cabeçalhos que você quer ou não, mas vamos deixar as opções padrões, porque as opções padrões aqui elas são bem fortes, tá? Se você estiver utilizando o Fastify, você vai precisar trocar algumas coisinhas aqui, né? Você vai precisar ter um adapter diferente aqui. Como a gente está utilizando o Node, a gente não precisa fazer... O Node não, o Express por debaixo dos panos, a gente não precisa fazer essas outras configurações que a documentação ele diz, tá? Então, só se a gente habilitar o Helmet e re-rodar aqui a nossa aplicação, a gente vai ver que a gente tem alguns cabeçalhos um pouco mais fortes, tá? Então a gente dá novamente um get, você vê que agora eu tenho 18 aqui, né? Antes eu tinha 7 aqui, agora eu tenho 18, né? Então ele colocou alguns outros cabeçalhos aqui, por exemplo, X Download Options, DNS, Content, até alguns cabeçalhos aqui que eu nem sei do que se trata, mas são políticas de segurança que o Helmet ele vai colocando na nossa aplicação, tá? Você vê que aqui deu 14 milissegundos, aqui deu 4, aqui deu 3, então ele não impacta tanto em performance e ele deixa ali a nossa aplicação bem mais segura, tá? Com esses cabeçalhos novos aqui. Em localhost isso aqui não vai fazer diferença, mas em produção isso aqui vai fazer diferença para a gente ter rotas ali um pouco mais... com um pouco mais de segurança nos headers, tá? Deixa eu dar um gerador de pessoas aqui, só para ver se o nosso create user também tá pegando. Então, gerar uma pessoa nova aqui, vai ser o Renan. Vamos lá no criar usuário, eu preciso passar um nome e preciso passar um e-mail. Sai daqui anúncio. E vou passar um e-mail lá também. Então vou dar um send aqui, ele criou um novo usuário, 31 milissegundos, e a gente tem todos os
headers lá, né? Se a gente dá um get aqui, deve ter 4 pessoas. Show de bola. Então a gente já habilitou aqui o primeiro conceito de security, que é o helmet. Vamos habilitar também o CORS, tá? Então o CORS, ele é um mecanismo que permite que outro domínio faça requisições no nosso domínio, tá? Então tem até uma imagenzinha aqui, né, que a gente tem um domínio aqui, a gente vai fazer uma requisição para um site e dependendo de um header específico que se chama Access Control All Origin, ele que estiver definido como esse cara, tanto esse domínio quanto esse domínio vai poder fazer requisição de um lado para o outro, tá? Só que se você desabilita esse CORS, um domínio não vai poder fazer requisição para outro domínio. E a gente quer isso na nossa aplicação, quer um pouco mais de segurança, né? Que só domínios que a gente realmente coloque, eles sejam aptos a que a gente permita fazer isso no nosso domínio. Então a gente vai habilitar o CORS aqui também, tá? O CORS, a gente não precisa fazer absolutamente nada, porque ele já vem configurado. Então aqui embaixo do Helmet eu vou colocar App Enable CORS, tá? E a gente poderia ou não passar algumas opções. É legal você passar esta opção aqui, ó, Allow Headers e Origin também, que é legal, porque aqui você pode inibir domínios diferentes de fazer requisições na sua aplicação. Como a gente tem no localhost, a gente não está subindo um servidor real e tudo mais, a gente não precisa disso, porque o padrão vai ser asterístico, então qualquer origem vai poder acessar a nossa API aqui. Mas num caso real, né, num cenário real, você ia colocar o domínio da sua aplicação aqui e a partir disso só o seu domínio iria poder acessar a sua API, tá? Como a gente não está utilizando uma API real, nem um servidor real, nem um DNS com domínio real, a gente vai desabilitar isso aqui e o nosso CORS está habilitado, tá? E o último que a gente vai falar aqui é o Rate Limit, tá? A gente vai pular esse CSRF Protection porque ele tem um pouco mais de a ver com uma questão de cookie e tudo mais. A gente não está trabalhando com cookies aqui nessa API. Vamos falar do Rate Limit, que é um conceito interessante. Eu estou com uma imagem aqui que o Rate Limit ele é basicamente uma técnica comum, né, para proteger aplicações de ataques de brute force, né? Então, um usuário malicioso ali ele poderia tentar ficar mandando muitas requisições para nossa aplicação e o nosso servidor ele poderia cair em algum momento, né? Porque ele iria tá trabalhando tanto ali que ele não ia estar entendendo muito bem e a nossa aplicação poderia cair, né? Então a gente inibe isso um pouquinho, dando um erro para o usuário. Você está fazendo muitas requisições ao longo do tempo aí, eu vou dar uma segurada em você e daqui a pouco você pode continuar a fazer as suas requisições. Então esse é o conceito do throttler e esse é o conceito do rate limit aqui também. Então a gente vai instalar esse throttler aqui, então vamos dar um yarn add este carinha aqui e a gente vai seguir a documentação, tá? No nosso módulo principal a gente precisa importar o módulo do throttler, então throttler module aqui. Ele vai ter uma opçãozinha, como sempre, chamada for root para nossa aplicação toda e aqui a gente vai passar algumas opções, tá? Se a gente ver aqui esse options, eu não sei se eu vou conseguir ver aqui, consigo sim. Este options, ele é uma array de throttler options, né? Então eu preciso passar aqui dentro do meu for root uma array de opções e as opções a gente pode até ver de lá de novo, né? No throttler module options aqui. A gente tem algumas opções aqui, como por exemplo o limit, o TTL e o block duration. Essas aqui é que a gente vai estar utilizando, tá? Então primeiro a gente vai usar o TTL, tá? Que é o tempo em milissegundos. A gente já vai falar disso aqui, então eu vou colocar por exemplo 60 mil milissegundos, que seria 1 minuto. Aqui a gente vai ter o limit, que é o máximo de requests durante este TTL aqui, e o block duration, que seria, eu vou colocar 5.000 aqui, este carinha aqui vai ser o tempo de bloqueio que o usuário terá ao receber o erro de many requests. Então ele vai ficar bloqueado por 5 segundos se ele estourar o tempo
de TTL aqui, tá? Então, este tempo aqui de TTL está falando que eu posso, a cada 60 milissegundos, que seria 1 minuto, eu posso fazer 60 requisições, tá? Então, se eu dar um IAR, eu preciso fazer outra configuração aqui, que é colocar os meus providers. Então, providers, a gente pode ver a documentação, mas eu vou colocar um provide aqui e um app guard, que a gente vai importar. E aqui a gente vai usar uma classe, use class throttler guard, que vai ser um guard, tá? O guard, ele é uma opção que a gente tem no Nest, que é um conceito, na verdade, do Nest, que é meio que uma camadinha de segurança, né? Ele vai guardar alguma coisa ali na nossa aplicação. Então, sempre que a gente... Guardar não, né? Sempre que a gente fazer uma requisição, ele vai bater num guard e ele vai verificar se tem alguma coisinha de errado ou não. Então, ele vai meio que fazer uma segurança ali da nossa rota, para que alguma coisa não aconteça, tá? Então, esse é meio que o conceito de um guard, assim, né? Então, o guard que a gente está utilizando é o guard de throttler. Sempre que a gente bater na rota, ele vai verificar se isso daqui não está afetando a nossa rota, né? No caso. Então, aqui, no caso, eu estou com 60 milissegundos e o limite de 60 requisições. Se a gente vir no Start Dev aqui e tentar ficar dando get, tudo vai funcionar, né? Porque eu posso fazer 60 requisições a cada 60 milissegundos. Vamos colocar um aqui para ver o que vai acontecer. Então, eu vou colocar um, beleza, a gente consegue fazer. Vou colocar de novo e deu lá um erro, né? Too many requests, né? Então, ele deu uma exception aqui, o guard barrou que a gente fizesse, né, essa requisição aqui, porque eu só tenho o limite de uma requisição aqui, né? Se a gente tentar novamente, ele vai funcionar, por quê? Porque o tempo de bloqueio, ele já passou, tá? Então, se a gente tentar aqui novamente, beleza, too many requests, não posso, beleza, agora eu posso. Por quê? Porque o meu tempo de bloqueio aqui, ele já fez com que eu fizesse uma nova requisição, tá? Então, por mais que a gente tenha o tempo aqui de 60 milissegundos, o tempo de bloqueio, ele vai deixar o usuário fazer essas requisições, tá? Obviamente, no mundo real, você não vai colocar uma requisição a cada 60 segundos, né? A gente pode colocar, sei lá, 30 aqui. Porque não é um comportamento, vou voltar para não é um comportamento comum o usuário ficar, né, clicando. Não é um comportamento comum disso, né? Ele vai ver a resposta e tudo mais, ele vai pausar, vai entender ali o contexto, vai fazer alguma coisa na ideia e depois vai voltar, né? Então, não tem por que a gente deixar isso aqui tão limitado, né? Mas vamos deixar aí 40, por exemplo, requisições a cada 60 segundos, tá? O que também, o usuário não vai ficar clicando 40 vezes a cada 1 minuto ali, né? Não é 60 segundos, desculpa, é 1 minuto isso aqui. Então, é isso, né? Que ele vai poder agora, porque a gente colocou um limite ali, mas se ele passar desse limite, o tempo de bloqueio vai parar ele e a gente vai ter um erro de 429, se eu não me engano, 27, 17, 29, a gente vai ter esse erro aí. Então, essas são as configurações que a gente vai fazer aqui na nossa aplicação, configurar esse throttlerzinho para a gente barrar o usuário se ele fazer muitas requisições e tentar usar um brute force aqui na nossa API. A gente habilitou o CORS ali também e a gente habilitou realmente para colocar os cabeçalhos de segurança aqui pra gente, tá? Então, são essas configurações que a gente falou aqui nessa aula e que a gente vai continuar aqui na nossa aplicação. Valeu demais, deixa o like, se inscreve e tamo junto, galera!